Fala, galera. É outro Vasco, né, mano? Parece que é outro time. O Vasco da Gama conseguiu acabar com o Fortaleza jogando em casa. Foi um massacre. Poderia ter sido muito mais. Não pode perder gol assim. Uma hora isso aí pode acabar prejudicando. Foi o que aconteceu ano passado, né? O Vasco perdia muitas oportunidades e acabava não vencendo jogos vencíveis. Mas dessa vez o Vasco venceu, a tabela meio que colaborou ali, né? O pessoal ali perdendo, o Atlético Goianiense perdendo, o Vitória ainda vai jogar. Não, só o Atlético Goianiense mesmo. Criciúma acabou ganhando, não era legal, mas o Vasco vai dando uma afastadinha ali da zona de rebaixamento. Já amassa aquele dedão no like se ainda não for inscrito. Botãozão aí abaixo escrito inscreva-se e vamos para mais um vídeo. Questão no campeonato passado, a utilização ou não de São Januário. Queria que você falasse como é a importância disso, né? De rodada a rodada, quando a gente vê os times que estão desgarrando de Z4, você não perder esse fio da meada, o valor da vitória de hoje. Hoje, durante o primeiro tempo, quando o Vasco teve mais volume, o Verratti teve 2 ou 3 oportunidades de fazer o primeiro gol, e o Vasco jogava com autoridade em casa, mas o jogo estava 0-0, difícil. O Fortaleza, embora tenha uma campanha bem pior fora de casa do que tem como mandante, dificultava as coisas para o Vasco. Era um jogo bom de assistir e, assim, imprevisível em relação ao que ia acontecer, embora o Vasco estivesse melhor e dando as cartas no jogo. Aí o Payet teve que ser substituído e, nesse momento, deu para perceber, acompanhando a transmissão, o acréscimo de apoio da torcida do Vasco. Foi assim, notável como a torcida do Vasco aumentou o tom de apoio ao time. E a gente sabe que nos últimos anos, nesse ano aconteceu várias vezes, aquelas cenas tristes, né, de gente colocando o dedo na cara de treinador e jogador, os torcedores VIPs, que sempre têm a entrada permitida nos centros de treinamento, quando querem, quando não querem. Já houve muitos momentos que a gente não gosta de ver nessa relação torcida, jogadores, comissão técnica, torcida, clube, dirigente também. Houve quem colocasse o dedo na cara de dirigente também, não faz muito tempo. Mas hoje, em São Januário, nessa vitória sobre o Fortaleza que o Vasco mereceu, o torcedor apoiou do início ao fim e quando o time precisou mais, perdeu o seu jogador referência técnica, o torcedor aumentou o tom do apoio e deu para ouvir isso na transmissão. Imagine como estava a coisa lá dentro. O Zupa, é engraçado como uma vitória e como as coisas vão ficando um pouquinho mais tranquilas. Quando você vê um jogo como esse, por exemplo, vai para a torcida, os jogadores sentem, a coisa flui, porque é uma torcida completamente diferente das torcidas do Vasco que a gente está vendo também nos últimos jogos. Foi uma torcida que ficou revoltada, uma torcida que não queria entrar em São Januário para protestar contra o São Paulo. Muita gente não entrou. Muita gente não entrou, ficou lá de fora. Isso acontecia e isso deixa tudo mais tenso. Uma vitória e aí as coisas se acalmaram. Tem o empate também com o Botafogo que também dá aquela tranquilizada. Acho que o jogo do São Paulo é um ponto de virada ali. O Vasco perde do Bahia depois, né? Teve a expulsão do David, uma expulsão injusta. O Bahia foi melhor do que o Vasco o jogo inteiro, mas teve uma expulsão injusta ali do David. Mas o jogo contra o São Paulo foi uma grande atuação. O jogo contra o Botafogo foi uma atuação aceitável. Sim. E o jogo de hoje foi uma boa atuação também. E acho que isso passa pela relação com a torcida, isso passa pela relação dos jogadores com o trabalho que o Rafael Paiva vai fazendo. Ele vai dando conforto para a diretoria pensar em um novo técnico com calma, ou colocando uma pulguinha atrás da orelha da diretoria, né? O Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, agora assume como executivo do Vasco da Gama. E quem sabe o Rafael Paiva não merece uma chance de ficar. Ainda acho que essa discussão é prematura, ainda penso que o Vasco precisa de um treinador. Mas o Paiva vem fazendo um trabalho super honesto agora e mudando a característica do time. E eu acho que isso dá ao torcedor um sentimento maior de que esses caras estão se entregando pelo Vasco, algo minimamente parecido com aquilo que a gente viu no ano passado, no segundo turno, na era do Ramon Dias, e o time vem respondendo. Então, o Vasco... Teve alguns trechos no segundo tempo, perdendo por 1-0 e com 1 a menos, de melhor organização do que o Vasco. Só que aí o Verratti consegue fazer o seu gol. E aí a coisa termina com 2-0. O Verratti tem uma coisa impressionante. Eu sou o caçula de idade do... Desculpa contar isso, amigos, mas eu sou o mais novo desse quarteto. Mas é por muito pouco, minha gente. Pense que é por muito pouquinho. A gente não se incomoda. A gente entende você precisar sinalizar então isso. tá bom.
Então, se eu lembro, Mas nem vocês... parece, aquela, mas nem parece. É isso, a ideia era essa. Se eu lembro, vocês lembram. Todo mundo aqui lembra do Jardel, né? Sim, Jardel, claro. Revelado pelo Vasco, inclusive, né? O Jardel com grande carreira no Grêmio, grande carreira em Portugal. O Jardel tinha uma capacidade de cabeceio que acho que poucas vezes eu vi no futebol brasileiro. O Verratti é esse cara. Eu vou falar de um que tinha uma capacidade de cabeceio, mas aí vai ser difícil vocês terem visto também. Já que nós estamos falando nessa, o saudosismo. É o Dadá? Não. O gaúcho do Flamengo. Que foi o goleiro. Não. Um atacante, centroavante. Não, mas que foi pro gol naquela disputa. Foi pro gol, sim, ele, Sim, exato. sim. Exato. Fazia gol de cabeça de um jeito, assim, de todos os jeitos e quase todo jogo. Gaúcho que é um dos fundadores do Cuiabá. Mas essa é outra história. Antes do Cuiabá virar clube imprensa. Mas essa é outra história. Eu não tenho informação do Gaúcho para dar para vocês, eu sinto muito. Me chama muito a atenção. Gaúcho que não é do Rio Grande do Sul. Como o Verratti desequilibra os jogos com os seus cabeceios. A gente viu aí, já ele é o artilheiro do campeonato. Tava dando uma olhadinha nos números do Brasileirão, antes do começo da rodada. O Verratti já é o maior finalizador do Campeonato Brasileiro. O Verratti, o Verratti, o Pedro, Rafael Veiga e o Estevão. São os 4 maiores, pelo menos antes de começar a rodada. Então, o número que me chama a atenção, eu não computei os números de hoje, então antes do jogo de hoje. O Verratti tinha 37 finalizações no campeonato, é o líder. Das 37, 25 foram de cabeça. Então, ele é o maior cabeceador também. O segundo maior cabeceador tem 9. Então, 25 para 9. De 37 dele, 25 foram de cabeça. O Vasco usa muito isso, tem bons cruzadores, o Paulo Henrique de um lado, o Lucas Piton do outro, especialmente o Piton. O Payet, nas poucas vezes que está em campo, também é um jogador com capacidade de encontrar no cruzamento, numa falta ou Verratti. Mas o domínio, a predominância que esse rapaz tem, esse argentino, o Pablo Verratti tem, nas bolas aéreas, é um absurdo. É muito... Hoje, assim, no primeiro tempo, ele deu uma cabeçada que o João Ricardo fez uma defesaça e depois o Hugo Moura não conseguiu fazer o gol. E o gol que ele fez é um tiro de cabeça. Então é impressionante como ele desequilibra com os seus cabeceios. Ele é o maior finalizador do campeonato de um time que não finaliza tanto. É verdade. O Vasco não é um time que cria tanto. Sim. E tem no Verratti o grande definidor da competição. E tem esse amor, né, por essa amor da torcida com o Verratti. Todo mundo de pirata e todo mundo faz isso. Isso é muito importante para ele também. Fala, Mauro. Eu vim ver a altura. E é curioso, porque quando você falou do Jardel, me veio na cabeça... alto, né? Mas pouco. É 1,88 ou 1,87. Sabe por que dá a impressão que não ele é sei mais se alto? o futebol hoje é mais alto. Exatamente isso. Porque quando ele fez a sinalização do Jardel, eu pensei, mas o Jardel, sei lá, tinha 1,90, o Verratti não é tão alto. E ele é alto, realmente ele é bom de cabeça, mas ele tem uma grande altura. E olha os números do Verratti, 47 jogos, 24 gols e 2 assistências. Nessa temporada, 26 jogos, 14 gols. E no Campeonato Brasileiro, ele já tem 6 gols em 13 rodadas. André, e esse amor que a torcida faz chegar nos jogadores é algo muito importante. A gente sente isso no Payet, como o Payet faz parte desse time do Vasco, parece que ele nasceu ali e o Verratti vai pelo mesmo caminho também. Porque a torcida sabe, né, de quem pode cobrar e quais são os jogadores capazes de entregar aquilo que o Vasco precisa. Esse momento que é sensível à situação do Vasco na tabela em relação ao potencial do time. Aparentemente o Vasco acordou mesmo, né? Naquele jogo com o São Paulo, que não por coincidência foi em São Januário. E a partir dali as coisas mudaram, o time mudou, porque o treinador que está no cargo nesse momento tem outras ideias, né? Em relação ao que era a comissão técnica anterior. E a torcida sabe que pode contar com... Agora pode contar com... O jovem jogador, né? O Matheus fez outro gol. Sim. É o segundo gol dele com a camisa do Vasco. Já tem uma pequena, porém feliz história para contar. Fez gol contra o Grêmio, fez gol hoje. O gol de hoje é importantíssimo porque abre o caminho para a vitória, deixa o torcedor um pouco mais tranquilo e confiante. Então, existe aí uma situação em que a torcida sabe que pode contar com o Verratti lá na frente e talvez outros jovens como o Matheus que possam chegar para ajudar. Mas eu concordo com o Gustavo, o Vasco precisa de um treinador, não é simples, né? Porque você fica entre interromper uma sequência que é boa e cometer talvez um erro numa contratação que você faz com a melhor das intenções. Porque, né, as coisas podem não andar. E aí você vai ser criticado, mas com o Renato o Vasco estava bem, ganhava e tal, mas até quando, né? Até onde no campeonato se pode confiar em continuar, na continuação dessa onda, digamos assim. O Vasco está mudando
E o Verratti é um dos caras que puxam essa mudança, sem dúvida. O Payet, quando a gente começou esse debate do Verratti, a tarde anterior, aquela que eu puxei, era falando que ele saiu aos 3 minutos, sentiu ali uma questão, e ele vem se lesionando esse ano. E, curiosamente, a gente durante os estaduais falava do peso da dupla, né? De Payet e Verratti decidindo, e como ele voltou magrinho e tudo mais... peso dele também. Peso da 9 dupla quilos. e Ô, galera, é isso aí, rapaziada. Vitória importantíssima do Vasco para cima do Fortaleza, né? Já vai conseguir aí dar uma distanciada agora, é secar o Vitória, né? O Vitória que vai enfrentar o Corinthians, são encontro dos afogados ali, né? Vitória e Corinthians, Cuiabá. Porque, mano, o Vasco precisa fazer mais ainda, precisa fazer muito mais que isso. E a gente custa acreditar que Grêmio, Corinthians e Fluminense, por mais que estão nessa situação, serão times que irão cair. Mas por outro lado, eles não vão cair. Vamos lá, o Vasco tem uma gordura sobre esses times. Não pode perder essa gordura sobre esses times aqui. Quem vai cair, né? Fazer o quê? Mas o Vasco tem uma gordura sobre eles e precisa mantê-la. Esse é o ponto principal. O Atlético Goianiense está perdendo de 3-1 para o Red Bull Bragantino. Provavelmente é uma derrota cantada. E aí a gente vai ter o Vitória amanhã contra o Corinthians, né? O jogo é em Vitória, né? O Corinthians é o mandante. Nesse momento, cara, é mais interessante uma vitória do Corinthians do que uma vitória do Vitória, né? Um empate seria bom, mas se for para alguém vencer que seja o Corinthians iria a 12. Já iria a 12 pontos, mesmo número de pontos do Vitória. Tá ruim, mas tá bom, né? O Vasco tem 14, próximo confronto é o Inter. O Vasco tá fazendo os pontos que eu calculei lá atrás, hein? O Vasco tá fazendo os pontos que eu calculei lá atrás, né? Daria para vencer o São Paulo ou o Botafogo. Em 4 jogos eu joguei 7 pontos. Acertei aí a pontuação. Fez 7 em 4. Vamos ver agora os próximos jogos. Vamos ver o que dá para o Vasco fazer aqui nos próximos, né? O Inter não tá lá essas coisas. Dá para o Vasco arrancar ponto do Inter. E aí vem o Corinthians. Esse é o jogo. O jogo do Vasco é esse jogo aqui, galera. O jogo contra o Corinthians. Se o Vasco fizer 4 pontos nesses 2 jogos aqui, já vai para 18. O jogo do Vasco, nem que não ganhe do Inter, nem que perca para o Inter, mas o jogo do Vasco é contra o Corinthians. O Vasco precisa vencer o rival direto. E depois vem o Atlético Goianiense, outro rival direto. Não precisa vencer o Atlético Goianiense lá. É bom vencer? Mas você não pode perder. É rival direto. Rival direto você não pode perder para ele. Não é bom vencer, mas não pode perder. O Vasco tem que entrar sabendo que ele não pode perder para o Atlético Goianiense. Confronto direto você não perde. E depois vem o Atlético Mineiro que está perdendo para o Flamengo, né? Mas até lá pode ser que o Atlético Mineiro já esteja com seu time completo. O Atlético Mineiro está bem desfalcado. E aí vem o Grêmio fora. Depois vem uma sequência horrorosa, né? Atlético Goianiense fora, Atlético Mineiro fora, Grêmio fora. E aí pega o Fluminense. Outro confronto. Fluminense em casa e Red Bull Bragantino em casa. São jogos aí que o Vasco tem que somar pontos. Já nos próximos 1, 2, 3, 4. Difícil, hein? Difícil. 4 jogos. 3, 6. O Vasco tem que fazer 7 pontos nesses 4 jogos aí. 7 pontos nesses 4 jogos. Mais 14, né? 14, 21. Vai a 21. Iria a 21. Com 18 rodadas. Seria interessante o Vasco terminar o primeiro turno com 21 pontos, hein? Vamos pegar os 5 jogos, terminar. Falta 5 jogos, né? São 19. 19. 19, 19, 38.
38 rodadas. Se o Vasco terminar com 21 pontos, esse primeiro turno que foi horroroso, pegando o Felipe Coutinho aí, etc e tal, mano, o segundo turno dá pra pegar uma Sul-Americana, hein?